Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula do curso de Introdução à Economia. Essa é a aula de número 2 e hoje nós falaremos sobre o conceito de economia. Sou Estevão Moraes e irei guiar você nessa trilha do conhecimento. Então, hoje eu irei fazer uma breve recapitulação acerca do que é economia. Nós também veremos o conceito de economia na visão de 4 autores, do Lionel Robbins, do Gary Becker, do Alfred Mill e do Alfred Marshall. Falaremos também sobre a escassez e, por fim, apresentarei a bibliografia utilizada para preparar essa aula. Recapitulando, o que é economia? Em suma, a economia é a ciência que estuda as decisões dos indivíduos na alocação dos recursos escassos. Nós vimos que esses recursos podem ser alocados de diversas formas e que os indivíduos têm diversas necessidades, então eles têm que procurar maximizar as suas escolhas, maximizar e procurar otimizar o que suprir as suas necessidades. Dessa forma, nós veremos o conceito de economia na visão de 4 autores. O primeiro deles é o Lionel Robbins. Ele afirma que a economia é a ciência que estuda as formas de comportamento humano resultantes da relação existente entre as ilimitadas necessidades a satisfazer e os recursos que, embora escassos, se prestem a usos alternativos. Ou seja, o mesmo recurso pode ser alocado de diferentes formas e o indivíduo possui limitadas necessidades, o que faz com que ele enfrente dilemas para alocar esses recursos. Então, a economia é essa ciência que estuda essas formas de alocação, essas formas de comportamento humano para suprir as suas necessidades. Esse é o Lionel Robbins, acho interessante trazer uma foto para que vocês saibam de quem nós estamos falando. Agora nós veremos o conceito de economia para o Gary Becker. Ele diz que o estudo da distribuição de recursos escassos para satisfazer fins conflitantes é a economia. Uma visão bem parecida com o Lionel Robbins, falando aqui sobre a questão da escassez e a questão de inúmeras alternativas para a alocação de recursos. Esse é o Gary Becker, ele foi Nobel Prize, ele também foi professor da Universidade de Chicago, é um grande nome aí, principalmente quando se fala na investigação da necessidade de um capital humano forte para o crescimento econômico. Agora nós veremos o conceito de economia na visão do Alfred Mill. O Alfred Mill é um autor contemporâneo, ele escreveu aquele livro intitulado de Tudo que você precisa saber sobre economia, então é um livro bem básico, mas ele traz uma visão interessante. Ele diz que a economia é o estudo de como os indivíduos, instituições e sociedade escolhem lidar com a condição de escassez. Ou seja, mais uma vez a escassez aqui presente em um conceito de economia, só que dessa vez o Alfred Mill ele cita as instituições e sociedade, algo que é um pouco distoante dos outros economistas que nós vimos até agora. Então, ele considera aqui, por exemplo, o Estado, né, e o coletivo como parte dessa economia, ou seja, como objetos de estudo das ciências econômicas, e não somente os indivíduos. Mas se nós olharmos, instituições e sociedades são compostas por indivíduos. Mas ele faz aqui menção, e é interessante grafar isso para você. Por fim, agora nós entenderemos o conceito de economia para Alfred Marshall. Economia é um estudo da humanidade nas atividades correntes da vida. Examina a ação individual e social em seus aspectos mais estreitamente ligados à obtenção e ao uso dos elementos materiais do bem-estar. Ou seja, é a mesma visão, né, só que com outras palavras, dos dois primeiros autores, do terceiro também. E o Alfred Marshall traz como um estudo das pessoas, né, como um estudo da humanidade. E também sobre essa questão de alocar os recursos para a geração do bem-estar. Isso é interessante nós observarmos. Esse é o Alfred Marshall. Agora falaremos sobre a escassez. Para Mencken, escassez é a natureza limitada dos recursos da sociedade, ou seja, são recursos que não são infinitos, né? Eles são finitos, eles podem acabar. Por mais que um recurso seja abundante, não quer dizer que ele não seja escasso. É por causa da escassez que a economia e as ciências econômicas existem. Sem ela, não faria sentido alocar recursos, uma vez que são ilimitados. Da mesma forma, não faria sentido estudar a alocação de recursos se essa alocação
não fosse necessária, haja vista a infinidade de recursos. Thomas Sowell, economista americano, em seu livro Economia Básica, diz que no Jardim do Éden não havia economia, pois os recursos não eram limitados, ou seja, por os recursos serem ilimitados, não eram necessárias as trocas. Dessa forma, também não tinha um objeto de estudo, e não havia ali transações econômicas. Então, é bem interessante pensar isso, e o Sowell aborda dessa forma. Por fim, trago a bibliografia, o livro Introdução à Economia do Menkeu, que está na nossa bibliografia básica do curso, o livro Princípios de Economia, que faz parte da coleção Os Economistas. Esse livro é do Alfred Marshall. O livro Tudo o que você precisa saber sobre economia, do Alfred Mill, é um livro bem recente. E, por fim, o livro Um Ensaio sobre a Natureza e a Importância da Ciência Econômica, do Lionel Robbins. É um livro também, tem tanto em português quanto em inglês, um livro muito bom, bem interessante. Existem muitas discussões a respeito do conceito de economia na visão do Lionel Robbins. Vale a pena dar uma pesquisada. Por essa aula é só. Aguardo você na próxima. Grande abraço.